Olá, turma, tudo bem? Hoje iniciaremos a aula de Geografia para o 5º ano. Vamos falar sobre trabalho e inovação tecnológica. Já deixe sua presença nos comentários e vamos para a aula. E o que seria isso, professor? Vamos entender sobre os setores da economia. Existem 3 tipos de trabalhos: o setor primário, o secundário e o terciário. Mas antes, vamos entender como é desenvolvida a tecnologia no campo, em todos os lugares. Vamos! Atualmente, nas plantações modernas e suas operações agrícolas vêm se renovando a cada dia, aumentando a produtividade e o gerenciamento das plantações, incluindo também vários modelos de sensores, máquinas e sistemas integrados, utilizando a robótica e drones, com sensores para medir temperatura e umidade, imagens de GPS e aéreas. Essas tecnologias vieram para revolucionar o processo agrícola. E tem imagem pra saber o antes e depois, professor? Tem sim, Cadu. Vamos olhar aqui na lousa agrícola, antes e depois da tecnologia. E por que colocaram a tecnologia no campo? Esses avanços estão ligados à agricultura de precisão, que permitem ter mais lucros, precisão do produto e da terra, eficiência e segurança nas operações. Ela serve para poder monitorar e observar a plantação, garantindo também um aumento no emprego agrícola de precisão no mundo. E qual foi a primeira tecnologia a chegar no campo? A primeira tecnologia a chegar no campo rural foi o GPS, abrindo as portas para as outras novas tecnologias e simplificando o trabalho, assim como as máquinas guiadas por GPS através de tablet e computador. E para que servem essas máquinas? Essas máquinas controlam a quantidade de semente que é colocada na terra, a quantidade de água e pesticida. Já na colheita, consegue ter melhor produtividade, tanto em tempo quanto em quantidade de produto. Os drones também servem para ver o processo da colheita em tempo real. Detecta as pragas, reduz percas e verifica onde precisa de insumos e remédios, tanto para as plantas quanto para a terra. E qual é o setor primário da economia? O setor primário é responsável pela extração dos recursos vindos da natureza. Esse setor explora o meio ambiente, gerando consumo e vendendo. O que é retirado para consumo e o que é vendido? É retirado da natureza como matéria prima mineral, o petróleo, ouro, rocha, agropecuária como a agricultura, a matéria prima vegetal, pecuária, matéria prima animal, como a pesca dos peixes, leite das vacas, entre outros. Com a chegada das máquinas no ambiente agrícola, chamado também de mecanização do campo, é a principal causa da saída das pessoas da zona rural, indo para a zona urbana, tendo então a maior quantidade de trabalho sendo substituído pelas máquinas. Eu vou ler aqui. Antigamente, esse setor primário não tinha tecnologia para o trabalho das colheitas. E com esse desenvolvimento tecnológico, muitas máquinas e tratores substituíram a mão de obra humana, fazendo as pessoas procurarem empregos nas cidades. Somente após a terceira revolução industrial, que alavancou a produção e a melhoria do solo. Os países que se apanharam nesse setor, que são países subdesenvolvidos, para eles os produtos naturais não têm tanto valor de quando o produto foi industrializado. Exemplo, um produto in natura como o boi, quando ele é industrializado, ele vira carne já embalada, o couro já limpo para ser usado nas bolsas, sapatos e etc. Qual é o setor secundário da economia? O setor secundário são as fábricas e indústrias. É a parte intermediária desse processo, gerando então muito lucro com as exportações, fazendo a economia do país girar, com produções em massa para serem distribuídas pelas lojas e mercados. Esse setor é responsável pela água, energia elétrica e pelo imóvel. Ele pode ser classificado em 3 tipos de indústrias. Quais são? Posso ler? Pode sim. Indústrias de bens de consumo. Essa indústria produz a montagem dos produtos duráveis ou não duráveis em sua fase final. O alimentício não é durável. Indústria de base. Essa indústria produz outras máquinas e produtos que são usados em outros segmentos de indústrias. Indústria extrativa e a indústria que extrai os recursos naturais do setor primário. Qual é o setor terciário da economia? O setor terciário são os comércios e serviços. Esse setor é o grande desenvolvedor econômico do país emergente, por estar composto nos países desenvolvidos, fazendo a economia crescer. Quais são os serviços prestados para suprir as necessidades da nossa sociedade? Esportes, administração, lazer, turismo, aluguel, educação, serviços sociais, saúde, alimentação, comércio de varejo e atacadista, limpeza, cultura, esporte, comunicação, correios e móveis. Esse setor varia muito, pois podem ter serviços formais e informais. É um mercado incerto, pois varia do seu marketing do capitalismo mundial ou do seu próprio país. Perfeito. Agora vamos para as perguntas? Vamos! O que é tecnologia no campo? São os avanços que estão ligados à agricultura de precisão, que permitem ter mais lucros, precisão do produto e da terra, eficiência e segurança nas operações. Ela serve para poder monitorar e observar a plantação, garantindo também um aumento no emprego agrícola de precisão no mundo. Qual é o setor primário da economia? O setor primário é responsável pela extração dos recursos vindos da natureza. Esse setor explora o meio ambiente, gerando consumo e vendendo. Qual é o setor secundário da economia?
O setor secundário são as fábricas e indústrias. É a parte intermediária desse processo, gerando então muito lucro com exportações, fazendo a economia do país girar com produções em massa para serem distribuídas para as lojas e mercados. Qual é o setor terciário da economia? O setor terciário são os comércios e os serviços. Esse setor é o grande desenvolvedor econômico do país emergente, por estar composto dos países desenvolvidos, fazendo a economia crescer. Quais são os serviços prestados para suprir as necessidades da nossa sociedade? Transportes, administração, lazer, turismo, aluguel, educação, serviços sociais, saúde, alimentação, comércio de varejo e atacadista, limpeza, cultura, esporte, comunicação, correios e móveis. O que é a indústria de bens de consumo? Indústria de bens de consumo. Essa indústria produz a montagem dos produtos duráveis ou não duráveis em sua fase final. O alimentício não é durável. O que é a indústria de base? Essa indústria produz outras máquinas e produtos que são usados em outros segmentos de indústrias. O que é indústria extrativa? Indústria extrativa é a indústria que extrai os recursos naturais do setor primário. Êêêê! Muito bem, turma, por hoje é só e até a próxima. Tchau!